A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova TV e de cara já deixo um abraço ao meu irmão Alaicel. Marcel, a gente fica até um pouco feliz em saber que as remessas das vacinas estão sendo contínuas durante a semana, talvez não no número em que a gente gostaria de que elas chegassem, mas estão chegando, né? Devagarinho as coisas estão acontecendo em termos de vacinação. Olha, já nesta sexta-feira chegaram a Santa Catarina mais de 218 mil doses. Foram 214.500 da AstraZeneca da Fiocruz. E aí um pouquinho só da Coronavac, cerca de 4 mil doses. Isso para atender as pessoas da segunda dose. Mas o bacana nisso tudo é que as idades estão sendo diminuídas. Neste final de semana, a cidade de Chapecó e também a cidade aqui de Lages vão promover vacinações para atender pessoas com 61 anos acima. Quer dizer, está chegando já a minha idade no 60 aí, acredito que na semana que vem eu já tenho essa notícia de que poderei tomar a minha vacina. Mas de qualquer maneira, a gente tem tido, claro, a preocupação com a saúde da população e entende que a vacina talvez seja um dos principais ingredientes para conter o avanço do coronavírus. Nós vamos falar durante o programa algumas coisinhas envolvendo política, envolvendo ainda o coronavírus, envolvendo o CPI do Senado, entre outras coisas. Pois bem, eu quero iniciar basicamente uma fala a respeito do que ocorre neste dia 1º de maio. Antes de mais nada, parabenizar a todos os trabalhadores, e eu me incluo nessa leva, afinal de contas, eu tenho já a carteira assinada desde os 16 anos de idade. Veja bem, já passam aí dos 35 anos de trabalho com carteira assinada e também empreendendo no campo da comunicação. De qualquer forma, tirando a questão do Dia do Trabalhador, do trabalho, enfim, neste dia 1º de maio, uma mega manifestação está ocorrendo, vai ocorrer em todo o Brasil, protestando contra uma série de coisas que estão acontecendo. Inclusive, essa manifestação acontece em Santa Catarina, na cidade de Lages, na cidade de Chapecó, Florianópolis. Muitos municípios do estado de Santa Catarina estão engajados nesta manifestação. É um recado exatamente contra tanta coisa ruim que vem acontecendo no Brasil, especificamente no campo da justiça. Veja só que coisa mais estranha. A gente que deveria ter a justiça, não vamos generalizar, claro, a gente sabe, e você sabe exatamente de onde a gente vem falando, que são as instâncias extremas, as instâncias superiores. São os lugares em que a gente deveria ter uma honra em falar, um orgulho em falar e um respeito muito grande para falar quando se trata das instâncias superiores da Justiça Nacional. Mas, enfim, estes manifestos serão contra esta CPI nacional com interesse meramente político, e a gente sabe que o objetivo é achar uma brecha aí para poder tirar Jair Bolsonaro de uma possível reeleição em 2022, nada mais do que isso. É extremamente política no momento em que, em vez dos interesses estarem voltados unicamente para os cuidados com a pandemia, entre os projetos também no Congresso, com projetos na Câmara dos Deputados, projetos no Senado, tratando das reformas administrativas, vão parar tudo para fazer uma CPI com um interesse que pode não levar a lugar nenhum. Mas, enfim. Também a interferência do próprio STF em todos os poderes. O manifesto também leva às decisões, ou contrariedade às decisões
do STF com relação à soltura em massa da bandidagem, não só do colarinho branco, a gente sabe que outros bandidos também estão sendo soltos, e o manifesto em prol do voto impresso. Essa é uma questão que vem sendo muito discutida no Brasil e existe então uma tendência, talvez agora o Congresso já deu sinal verde para que o voto impresso saia em paralelo com o voto digital. Aliás, o Paraguai rejeitou, a oposição conseguiu na justiça rejeitar somente a votação através da urna eletrônica. São as urnas produzidas aqui no Brasil que estão lá no Paraguai. Pois conseguiram, através da justiça, o pessoal da oposição, com que o voto fosse impresso exatamente por não acreditar unicamente no voto digital. E nós não temos, obviamente, razão também para acreditar 100% nas urnas eletrônicas. Se os hackers conseguem entrar até no Pentágono, né, conseguem entrar nas agências bancárias, nas contas bancárias das pessoas, e olha que as agências bancárias têm um sistema de segurança muito bom, e mesmo assim os hackers conseguem entrar e roubar dinheiro do povo, enfim, isso em todo mundo. Como é que não vão entrar numa urna eletrônica onde está lá o voto eletrônico? Né? Isso sabe-se lá se não há interesse exatamente de manipulação desses votos. Então, por isso, esse manifesto também pelo voto impresso no Brasil, e eu sou, obviamente, muito a favor nessa questão. E lá no Paraguai, os partidos de oposição conseguiram essa vitória, né? Não vão fazer os votos apenas nas urnas tradicionais, terão as cédulas de papel também. Está aí uma alternativa para o Brasil. Uma questão bem local da cidade de Lages e que chamou a atenção esta semana, de uma nota da Justiça, dando conta de que o juízo da comarca de Lages condenou por improbidade administrativa 2 ex-vereadores da Câmara de Lages. Um deles, o Adilson Apolinário, e o outro é um suplente, inclusive, da Câmara, o David Moro, e mais 2 mulheres nesta semana. Segundo se sabe, elas trabalhavam em benefício pessoal de um dos parlamentares e eram pagas com o dinheiro público e com o reconhecimento e a autorização do outro vereador, que era, na casa, o presidente. Então, além da suspensão dos direitos políticos, os ex-parlamentares agora terão que devolver aos cofres do Executivo e do Legislativo mais de R$70 mil, além de pagar multa civil no mesmo valor. Olha que é muito dinheiro. Ambos os valores devidamente atualizados. A decisão é do juiz Rafael Stephen da Luz Fontes, ele que é titular da Vara da Fazenda da comarca local. Aí uma situação delicada envolvendo ex-vereadores da Câmara de Lages, um inclusive suplente, e eles terão também os seus direitos políticos cassados, né? Não poderão se candidatar durante 8 anos e assim por diante. Veja só que situação se meteram. Embora ainda valha recurso da parte deles, esta foi a tramitação ainda nas primeiras instâncias. Uma curiosidade bastante grande, isso envolvendo a CPI da Covid no Senado. Né? Não vou nem comentar aqui a questão de Renan Calheiros estar lá como relator, ter o filho dele como governador de Alagoas, todo aquele imbróglio, né, envolvendo os interesses pessoais dos senadores e de governadores, mas de qualquer maneira está instalada a CPI, a gente vai ver no que dá, mesmo com esses cabeças que vão comandar, que vão relatar e que vão presidir a CPI, sendo pessoas de extrema dúvida, são pessoas que estão hoje processadas, carregadas de processos contra eles, e imagine só, né, eles julgando quem poderia possivelmente ter alguma participação em crimes no caso das Covid. Né? Tudo interesse pessoal e ainda com o aval do STF. Mas falando nesta CPI, João Rodrigues, prefeito de Chapecó, foi convidado, mas não para depor contra a CPI, contra o que vem acontecendo na questão da Covid no Brasil, e sim a favor. Ele vai
ser então uma testemunha de defesa, basicamente, do governo brasileiro. E esta semana ele foi convidado para fazer esse depoimento na CPI da Covid, promovida lá pelo Senado. O convite, então, vem da defesa do governo federal. E o testemunho do prefeito de Chapecó vai servir aí para esclarecer todas as medidas adotadas na cidade de Chapecó. Isso, claro, por várias mãos, não foi uma decisão única do prefeito, e que foram, obviamente, muito bem trabalhadas e que surtiram efeitos na cidade de Chapecó com relação ao combate do coronavírus. E o João vai participar, sim, desta CPI. E ele, com certeza, vai saber explicar melhor do que ninguém o sucesso alcançado aqui em Chapecó por mais que muitos tentem desacreditar. A gente ouviu falar em postagens de grandes jornais e grandes portais do Brasil, fake news, Chapecó isso e aquilo, na época em que o presidente da República esteve aqui na cidade de Chapecó. Muito bem. E por mais que ele seja, digamos assim, exprimido nos questionamentos, eu imagino como o João deverá se sair. É macaco velho. Para quem esteve vários anos lá no Congresso, no meio, né, de muitas cobras políticas, com certeza João não vai se intimidar de forma nenhuma ao ser questionado pelos senadores, e como ele tem uma imposição de voz muito forte, e ele tem um raciocínio, um discurso muito bom, e ele sabe muito bem o que vai estar falando, porque ele entende mais do que ninguém o que foi feito na cidade de Chapecó, então vai saber se defender de todas as formas. Eu quero ainda falar de João Rodrigues, mais uma outra questão, envolvendo a parte política, e eu quero já aproveitar o finalzinho deste bloco, já que estou no papo João Rodrigues. Existe hoje uma suposição, né, de que ele poderá ser candidato ao governo do estado de Santa Catarina já em 2022. Obviamente, João Rodrigues nega de todas as formas, fala que vai cumprir os 4 anos de mandato de prefeito na cidade de Chapecó, mas aí tem uma questão. Se acender esta possibilidade, existe também uma probabilidade da própria comunidade de Chapecó dar o aval para que João Rodrigues seja candidato ao governo do estado de Santa Catarina, uma vez que a região gostaria muito de ter um representante no governo do estado de uma vez por todas, e João Rodrigues, desta vez, tem sim grandes possibilidades, caso ele continue nesta alta nacional, né, a sua presença pessoal e profissional e política muito evidente em todo o território nacional, principalmente no estado de Santa Catarina, inclusive aqui na cidade de Lages, né, o pessoal tem sido favorável a essa posição e torce para que João Rodrigues seja o candidato ao governo do estado de Santa Catarina já em 2022, porque não se sabe, daqui a mais 6 anos, né, depois que ele cumprir o mandato, obviamente tentaria a reeleição no município de Chapecó, e lá no segundo ano deste segundo mandato ele sairia para o governo. Não se sabe lá na frente se ele estaria tão evidente, tão popular como está sendo neste momento. Então, há um entendimento. Essa discussão será levada muito a sério por todos os partidos que compõem, digamos, uma coligação junto com o PSD. Dentro do PSD será discutida essa possibilidade. Aliás, dessa vez eu não vejo dentro do PSD nenhum outro pré-candidato que possa fazer frente ao nome de João Rodrigues. Talvez João Raimundo Colombo, caso ele queira, possa fazer frente, mas ninguém dentro do PSD poderia fazer frente hoje ao nome que tem João Rodrigues, diante dessa possibilidade de ser, então, o candidato ao governo do estado de Santa Catarina e em 2022, já com apenas 2 anos de prefeitura na cidade de Chapecó. Vamos falar ainda sobre política neste segundo bloco, dando uma ênfase muito grande sobre as articulações que estão sendo hoje trabalhadas para o salvamento de Carlos Moisés no julgamento do dia 7, e vamos falar também das nomeações de Daniela Rainer, justamente às vésperas deste julgamento,
se tem procedência ou não. Volto já já aqui no Tema Livre. 2 minutinhos. Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim. O que você pode fazer para mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta. Não desperdice água. Não jogue o lixo no lugar errado. Não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração. Mensagem Transul. O seu transporte de todos os dias. Muito bem, com a segunda parte agora do nosso Tema Livre, aqui na Nova Era TV, eu quero falar basicamente das nomeações da governadora interina Daniela Rainer nesta semana. Na segunda-feira, dia 26 de abril, ela trocou o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, a Santur. Ela tirou Leandro Mané Ferrari Lobo, né, que foi substituído do cargo já na segunda-feira, e a gente lembra que o gestor estava à frente deste órgão desde março de 2020, ele que havia, claro, sido nomeado pelo então governador Carlos Moisés da Silva, e ele deixou essa gestão substituído por Eduardo Locke. Não se discute a competência de Eduardo, que é um empresário do setor. Ele, inclusive, foi presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAV, em Santa Catarina. Já exerceu cargos similares na Prefeitura de Criciúma, de Florianópolis, inclusive no próprio governo do estado. Ele esteve como consultor na antiga Secretaria de Turismo e Cultura e Esporte. E agora, então, está titular, por enquanto, da Secretaria de Turismo, da Agência de Desenvolvimento de Turismo, a Santur, em Santa Catarina. Outra mudança surpreendente ocorreu na quinta-feira, dia 29 agora, foi do Luciano Bulligon, né? Ele que é muito ligado ao grupo do governador afastado, Carlos Moisés, e ele estava no cargo desde fevereiro deste ano, lá pelo dia 8 ou 9 de fevereiro, foi quando o Luciano Bulligon assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, né? Então, foi substituído por Ricardo de Gouveia, que é ligado também ao setor do agronegócio, e houve aí muitos lamentos, principalmente por parte do setor empresarial de Santa Catarina, que repudiou basicamente esta decisão,
né? E em vídeo, Luciano Bulligon agradeceu a oportunidade de ter ocupado este cargo no governo, agradeceu aos colaboradores, agradeceu diretamente ao governador Carlos Moisés e lembrou que essa mudança ocorreu em meio a uma instabilidade política e administrativa dentro do Estado, e ele tem razão com relação a isso, e finalizou dizendo um até breve, ou seja, ele acredita que Carlos Moisés seja realmente inocentado no próximo dia 7. Então, senhores e senhoras, nomeações do alto escalão do governo, que estão se repetindo mesmo às vésperas deste julgamento, com a proximidade do julgamento do impeachment de Carlos Moisés, que ocorre na próxima sexta-feira, dia 7 de maio. E caso Moisés seja inocentado, todos nós já podemos imaginar o que vai acontecer. Exoneração total de todas as pessoas que Daniela Rainer nomeou, inclusive da deputada federal, a nossa Carmen Zanotto, aqui da Serra Catarinense, que hoje está na Secretaria de Estado da Saúde, a não ser que haja aí uma conversação com Carlos Moisés, uma vez que ele gosta da Carmen Zanotto e inclusive já a convidou para ser secretária da Saúde em outra oportunidade, mas ela, naquela oportunidade, não aceitou. Então, quem sabe aí na saúde possa a Carmen ser mantida. Agora, uma enxurrada de críticas, principalmente no campo dos formadores de opinião, eu inclusive, não imagino as razões, ou claro, imagino, são inteiramente políticas, ou não sei se Daniela Rainer sabe alguma coisa que nós, meros mortais, não saibamos com relação ao julgamento, e esteja aí nomeando secretários de primeiro escalão, justamente às vésperas, né, deste julgamento que vai decidir a vida de Carlos Moisés, se ele permanece no governo ou não, se ele vai ser afastado pelo impeachment em definitivo e se Daniela vai ser a governadora também oficialmente. Então não se sabe. Deveria ter um pouquinho mais de cautela, de prudência com relação a isso, e inclusive não se sabe quais são os gastos que envolve isso, porque quando exonera alguém tem indenização, depois novas exonerações, novas indenizações, quer dizer, são recursos do cofre do Estado que acabam se esvaindo com essas exonerações, com essas trocas de titulares nas suas pastas. Mas enfim, independente de qualquer coisa, já nas articulações de bastidores, eu tenho informações de que a capital, Florianópolis, está fervendo com relação a isso tudo, né? São atuações de bastidores buscando manter Daniela Rainer, né? E aí tem os dedos muito fortes, não vou falar nem o dedo, são os dedos, a mão toda do ex-deputado Gelson Merizio, do PSDB hoje, que está buscando então fazer com que se consiga mais um voto para tentar derrubar de vez Carlos Moisés e manter na titularidade Daniela Rainer. Um voto por quê? Você sabe que são 5 deputados e 5 desembargadores que votam. No afastamento de até 120 dias para Carlos Moisés, foi uma votação de 6-4. Né? 6 votaram a favor do afastamento e 4 contra. Né? Então ele foi afastado. Agora precisam de 7 votos. Precisam de 7 votos, 7-3 em prol do afastamento em definitivo de Carlos Moisés. Teria que ter um voto de um desembargador, ou mais, né? E também mais um voto de um deputado ou mais para afastar em definitivo Carlos Moisés. Mas, como se sabe, existe aí uma tendência de que Carlos Moisés seja inocentado, porque com relação ao crime especificamente, ele já foi inocentado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. Então, com relação ao crime em si, ele praticamente teve aí a sua comprovação de que não tem envolvimento nenhum. A votação vai ser pelo crime de responsabilidade, talvez por omissão com relação ao caso, e aí pode também resultar no impeachment. Pelo lado de Carlos Moisés, eu quero destacar aqui o nome do jovem articulador político, muito inteligente, Heron Giordani. Ele tem trabalhado muito nos bastidores, né, em busca de um entendimento que possa também salvaguardar o cargo de Carlos Moisés neste julgamento do impeachment.
Seja como for, está aí uma situação extremamente delicada e nós vamos acompanhar de perto para ver o que acontece. Na próxima sexta-feira estaremos gravando o nosso programa. Talvez a gente aguarde até o final do julgamento, se não demorar muito, para a gente poder fazer um programa diferente, ou a gente grava um outro dia para não perder a oportunidade de comentar a respeito do julgamento, seja com a efetividade da saída de Carlos Moisés, do cargo de governador, deixando Daniela Rainer como titular até o final, ou tanto quanto a volta dele ao governo, escanteando de vez a vice ou a governadora interina agora, neste momento, Daniela Rainer. Nosso tempo se esgotou, eu gostaria de comentar ainda muito mais, teria algo diferenciado para comentar a respeito dessas articulações da vida política para 2022, mas é um prato cheio também para o nosso próximo programa Tema Livre. Um grande abraço a todos vocês e até então o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá.